As últimas notícias ao redor do mundo têm te agradado de alguma forma? Ao nosso redor, circularam informações sobre diversos acontecimentos desfavoráveis. Basta consultar qualquer grande veículo de comunicação para constatar o que figura em suas manchetes. Hoje, por exemplo, por certo ouvimos notícias de guerras, rumores de guerras, filhos contra seus pais, pais contra seus filhos, peste, fome, sede, desastres terríveis no mundo, maremotos, terremotos em vários lugares e muitas outras coisas horríveis. Grande parte das notícias que consumimos tendem a ser de natureza negativa. São raras as vezes em que as notícias em voga têm um tom edificante. Contudo, existe uma abordagem equilibrada para lidar com as notícias, uma maneira que Jesus nos exemplificou ao orientar seus discípulos sobre como encarar esses relatos. Afinal de contas, o que a Bíblia nos diz a respeito disso tudo? Nos 3 evangelhos sinópticos, encontramos o relato de Mateus, nos capítulos 24 e 25, onde Jesus oferece uma visão panorâmica das notícias vindouras. Ele afirmou que a história terá um desfecho. Todos esses eventos relatados nos telejornais estão dentro dos planos divinos. Deus é o soberano, assentado firmemente no trono, e ele providenciou para que este mundo tenha um fim determinado. Embora desconheçamos o momento exato, como afirmou Jesus, somente o Pai detém esse conhecimento. Fica claro que haverá um dia em que Jesus se manifestará com poder e majestade. Com efeito, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 e versículos 16 e 17, nos relata que o próprio Senhor descerá dos céus com uma ordem solene, com a voz de um arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o panorama que delineia o glorioso desfecho para o qual a terra se encaminha, conforme foi divinamente planejado e orquestrado por Deus. Quando Jesus instruiu seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, eles principalmente lhes comunicaram que o mundo se encaminha para um cenário em que muitas das manchetes noticiosas não serão auspiciosas. Ouviremos falar de muitos eventos, como guerras em terras distantes, rumores de guerra, nações em conflito, escassez de alimentos e abalos sísmicos. No entanto, também há boas notícias. Por exemplo, Jesus disse que o Evangelho será pregado a todas as nações, e tais notícias positivas também ecoarão. Em outras palavras, Jesus anteviu que viveríamos em um contexto de notícias permeadas por muitos relatos adversos. Assim, exortou-nos a não nos alarmarmos, pois tais coisas são inevitáveis. Podem ser esses eventos que nos deparamos em nossas redes sociais, ou nos noticiários televisivos que nos acompanham. Jesus nos instruiu a esperar um fluxo constante de notícias negativas, um cenário que persistirá até a chegada do fim. Ele nos ensinou que, quando testemunharmos todos esses acontecimentos desfavoráveis, saberemos que o desfecho está próximo. No entanto, pode surgir uma dúvida. Jesus não afirmou que não poderemos saber nem o dia nem a hora do fim? No entanto, ele também nos ensinou que, quando determinados eventos ocorrerem, o fim estará à porta. Nesse ponto, corresponde a relevância de Mateus 24 e versículo 42, pois a Escritura declara: portanto, não sabemos o momento exato em que o fim ocorrerá, mas podemos estar preparados para recebê-lo, mantendo uma vigilância ativa e veemente prontidão. Isso é um equilíbrio essencial. Em vez de ficarmos alarmados, devemos estar prontos. Olhando para a situação atual, podemos observar uma influência crescente de forças malignas. Essa tendência é cada vez mais evidente nos noticiários, nas redes sociais e nos meios de comunicação em geral. São veiculadas informações que promovem comportamentos contrários aos princípios bíblicos, bem como doutrinas e ensinamentos desviados. Contudo,
Jesus nos lembra que tudo isso terá um fim. Um dia haverá um julgamento, no qual a verdadeira justiça será restaurada. O mundo está saturado pelo mal, mas esse quadro será transformado de forma gloriosa com o retorno triunfante de Jesus, e o estabelecimento de seu reino maravilhoso, algo que todos presenciarão. Encorajo a todos a analisar com profundidade os tempos em que vivemos, observando a crescente influência secular, e a diminuição da presença da Igreja, e do cristianismo no mundo. Vemos notícias sobre governos ocidentais adotando políticas que marginalizam os cristãos, ao mesmo tempo em que acolhem visões e abordagens contrárias à palavra de Deus. Jesus nos preveniu que enfrentaríamos oposição intensa antes de sua volta, e é importante estarmos preparados para conflitos, pressões e perseguições. Não devemos nos surpreender com as notícias que vão contra os princípios cristãos, conforme Jesus antecipou em Mateus 24. Também há relatos frequentes de ganância e cobiça, comportamentos que são muitas vezes exaltados nas mídias sociais e nos principais veículos de notícias. No entanto, Jesus nos instruiu sobre como lidar com esse influxo de informações que promovem tais comportamentos. Ele afirmou que no final, todos serão julgados por um Deus justo, e a verdadeira justiça prevalecerá. A Bíblia nos oferece muitos alertas sobre o que está por vir, e como crentes, devemos estar preparados para notícias de desastres, conflitos, fomes e pestilências. Tudo isso deve nos motivar a buscar a Cristo com ainda mais fervor. Lucas 17 versículos 34 a 36, nos fornece uma ilustração do arrebatamento, destacando a importância de termos um coração puro e uma vida consagrada a Jesus. Devemos ansiar pela segunda vinda de Cristo, e desejar ser arrebatados para encontrá-lo nos ares. Portanto, é hora de despertar, ficar vigilante e pronto, pois o dia do Senhor está se aproximando. Não podemos dar ao luxo de sermos pegos de surpresa, como aqueles que estão dormindo para as realidades espirituais. É hora de estar alerta e pronto para encontrar o Senhor, independentemente da forma como ele se revelará. Digo isso pois há um inimigo sagaz e terrível chamado Satanás, a obra dele é tentar nos deter. O primeiro exemplo de tentativa do diabo tentar induzir ao pecado é encontrado no começo da Bíblia, em Gênesis 3. Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º. Nesse processo, ele também criou Adão e Eva à sua imagem. Naquela época, não havia pecado no mundo, exceto por uma única instrução dada a Adão e Eva, não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, no entanto, quebrou essa regra e introduziu o pecado. Como nos relata Gênesis 3 e versículo 1, a Bíblia nos diz que Satanás é astuto, sendo a serpente mais astuta que qualquer outro animal criado por Deus. Isso significa que ele trabalha de forma enganosa, não simplesmente instigando Adão e Eva a pecar, mas tentando enganar e influenciar o casal nesse sentido. Em vez de ordenar diretamente que Adão e Eva comessem do fruto, ele sutilmente insinuou sua sugestão. Vemos isso na primeira tentativa de Satanás em Gênesis 3 versículo 3, quando ele questiona as palavras de Deus, afirmando que não deve tocar na árvore, além de não comê-la, sob pena de morte. Satanás não ordena diretamente que Eva coma do fruto, mas busca minar a autoridade de Deus, insinuando interpretações adicionais às suas instruções. No entanto, Deus nunca havia proibido Eva de tocar na árvore em Gênesis 2, apenas de comer dela. A serpente continua a questionar Deus nos versículos 4 e 5, afirmando que a morte não ocorreria, muito pelo contrário, seus olhos se abririam e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, ele chama Deus de mentiroso. Esse engano da serpente no jardim foi eficaz, levando Eva a comer do fruto, e em seguida, dar ao seu esposo Adão. Devemos estar atentos à presença da serpente em nosso jardim. Embora não nos sintamos em um jardim literal, Satanás busca fazer o mesmo conosco em nossas vidas. O diabo entra em nossas vidas e sussurra mentiras sobre Deus,
tentando fazer-nos questionar sua verdadeira natureza. Ele pode nos dizer que nunca seremos perdoados ou amados, mas todas essas afirmações são mentiras que emanam de Satanás e do abismo do inferno. Ao imaginarmos o diabo, muitas vezes o visualizamos como uma figura com chifres e cauda, sussurrando em um ouvido enquanto um anjo sussurra no outro. No entanto, Satanás é muito mais sutil e astuto ao fazer isso. Ele pode se manifestar de várias formas para nos influenciar, muitas vezes usando pessoas do nosso convívio, como colegas de trabalho, amigos ou familiares. Uma das táticas de Satanás é distorcer a verdade, misturando um pouco de verdade com mentiras. Por exemplo, como cristãos, entendemos que somos salvos pela graça de Deus, não por nossas próprias obras, mas pela obra redentora de Cristo. Satanás pode pegar esse princípio e deturpá-lo, tentando nos convencer de que podemos viver de qualquer maneira, uma vez que tenhamos a graça de Deus. Isso é uma mentira. Romanos 6 e versículos 1 e 2, nos adverte contra a ideia de continuar no pecado para que a graça de Deus possa aumentar. Não fomos libertos do pecado para continuarmos nele, mas para vivermos uma vida de santidade, em obediência e amor ao nosso Pai Celestial. Satanás tenta nos persuadir a abraçar uma doutrina atraente, que se desvia do verdadeiro Evangelho de Cristo. Devemos fazer uma autoanálise em nossas vidas para identificar qualquer influência negativa que tente nos levar ao pecado. Essa influência pode ser disfarçada em familiares, como amigos, colegas de trabalho ou entes queridos. Reflita sobre quem Satanás pode estar usando em sua vida, e sobre as mentiras que ele está tentando colocar em sua mente. Pode ser algo como duvidar do amor de Deus por você, ou pensar que ele não se importa se você pecar. Lembre-se de que essas são mentiras. Após a queda de Adão e Eva, Deus revela as consequências para Satanás. Em Gênesis 3, Deus profetiza que um descendente de Eva surgirá, e esmagará a cabeça da serpente. Este descendente, muitos anos depois, foi Jesus. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, ele derrotou Satanás e triunfou sobre o mal. Ore agora, buscando proteção daquela que venceu a serpente. Percebemos que a primeira profecia foi dita por Deus, e quem a recebeu foi o próprio Satanás. A eternidade nos aguarda em um de dois destinos, e as escolhas que fazemos agora, nosso estilo de vida atual, nossas ações presentes, e o estado de nossos corações determinam o curso de nossas almas após a morte. Portanto, se ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Cristo está batendo a porta, convidando-o ao arrependimento e oferecendo o seu amor. Portanto, encorajo você a se salvar do pecado e voltar-se para Deus. As satisfações temporais que o pecado oferece não se comparam à alegria eterna encontrada em Jesus Cristo. O diabo busca destruir, mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Temos apenas uma vida e um tempo limitado para vivê-la. Devemos decidir se dedicaremos aos nossos desejos egoístas ou se a viveremos para Deus, como se hoje fosse nosso último dia na terra. Desde a ascensão de Jesus ao céu, muitos têm tentado prever o momento de sua volta. Até na igreja primitiva, alguns acreditaram que sabiam quando isso aconteceria. No entanto, Jesus nos aconselha a não nos fixarmos nos dados. Em vez disso, convidamos focar em viver uma vida que honra a Deus, em preparação para sua segunda vinda. Ele compara sua volta aos dias de Noé, não como um evento literal, mas para destacar que as pessoas ficarão desesperadas e surpresas. Portanto, esteja sempre pronto para o retorno de Jesus. Quando o dilúvio ocorreu, muitos viviam entregues à grande corrupção no mundo. No entanto, Jesus enfatiza em Mateus 26, que ninguém sabe quando ele retornará. Assim como as pessoas foram completamente surpreendidas pelo dilúvio nos dias de Noé, assim também ficarão surpresas em sua volta. A semelhança entre aqueles dias e o presente é notável, o pecado é prevalente. No entanto,
O mundo não é mais corrupto hoje do que era há 500 anos, quando a escravidão e a depravação eram constantes. Embora o pecado permeie o mundo, é importante lembrar que o único dia verdadeiramente marcante será o retorno glorioso de Jesus. Em meio à tentativa do mundo de normalizar e aceitar o pecado, o nosso chamado é amar e servir a Deus e ao próximo. Em vez de nos preocuparmos com o momento exato do retorno de Jesus ou tentar determinar se estamos nos dias de Noé, convido você a focar em viver sua vida de forma santa e honrando a Deus. Existe, de fato, um segundo dilúvio a caminho, para destruir o pecado e a maldade, conhecido como julgamento de Deus. Todos merecemos esse julgamento devido ao nosso pecado e comportamento imprudente. No entanto, Deus providenciou uma segunda arca, o nome dela é Jesus Cristo. Quando éramos incapazes de nos aproximar de Deus devido ao nosso pecado, Ele desceu até nós ao enviar Jesus. Jesus viveu uma vida imaculada, morreu a morte que merecemos e triunfou sobre o pecado, sobre Satanás e a morte. Ele escolheu o julgamento que nós merecíamos. No entanto, essa arca não é imposta a todos, é necessário aceitar a oferta de graça que Deus oferece por meio da fé em Jesus. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, estarão preparados para o seu retorno. Assim como quando alguém muito próximo está disposto a retornar após uma longa ausência, nos preparamos com antecedência. No caso de Jesus, vivemos vidas de santidade em sua honra, estando prontos para o momento em que ele voltar. Em vez de nos preocuparmos com o tempo exato de sua volta, devemos nos concentrar em viver vidas que o glorifique quando ele retornar. Em Tito 2 versículo 13, somos lembrados da bendita esperança ou a segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos rumando para um encontro pessoal com Ele. Enquanto estamos neste mundo, não devemos nos conformar com seus padrões e valores, pois o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não estão em Cristo. Em vez disso, recomendamos buscar o reino de Deus e viver em conformidade com a sua vontade. Portanto, fiquemos sempre alertas, pois o Senhor está voltando. E você, está preparado?